Olá, sejam todos bem-vindos ao QRJ Resolve. Eu sou o professor Roberto Pacubaíba e nós vamos resolver hoje algumas questões sobre semelhança atômica. A primeira questão é uma questão de 2015. O elemento químico B possui 20 nêutrons e é isótopo do elemento químico A, que possui X prótons. Além disso, B é isóbaro do elemento químico C, que tem 16 nêutrons e número de massa 2x mais 2. Se os elementos A e C são isótonos, somatório dos números de massa, dos números atômicos e dos números de nêutrons dos elementos A, B e C são respectivamente. Bem, eu acho importante que a gente comece destacando alguns termos: isótopo, isóbaro e isótono. Então, isótopo são elementos químicos que possuem o mesmo número de prótons. Então, segundo o enunciado, B e A são isótopos. Logo, B e A têm o mesmo número de prótons. Continuando, isóbaro. Isóbaros são elementos químicos que possuem o mesmo número de massa. Segundo também o enunciado, B e C são isóbaros. Então, B e C igual ao número de massa. Isótonos são elementos químicos que possuem o mesmo número de nêutrons. Segundo o enunciado, A e C são isótonos. Então, A e C possuem o mesmo número de nêutrons. A partir dos termos e do enunciado analisado, a gente tem explícito número de nêutrons de B e o número de nêutrons de C. Se a gente tem número de nêutrons de B e número de nêutrons de C bem explícitos no enunciado, e a gente tem a afirmação de que A e C são isótonos, logo nós temos também o número de nêutrons de A, que tem que ser igual ao de C. Então, 16 também. Então, a gente pode começar a resolver essa questão de trás para frente, definindo o somatório do número de nêutrons. Então, vamos lá. O somatório do número de nêutrons vai ser A mais B mais C. Como eu disse, A é isótono de C, então tem o mesmo número de nêutrons, que é 16. B, 20 e C, 16. E aí a gente tem um somatório de nêutrons, 16, 20 e 16, igual a 52. Só com essa questão, só com essa resolução, a gente consegue eliminar toda a questão, né? Porque o somatório do número de nêutrons é igual a 52 e a gente só tem uma alternativa com esse valor. Então, letra C. Mas para não ficar muito solto, vamos analisar como é que a gente chega ao número de massa e aos números atômicos. Seguindo a nossa questão, a gente vai agora determinar o somatório dos números de massa. E há alguns pontos importantes enunciados a destacar. Número de massa 2x mais 2, que é o número de massa de C e, consequentemente, de B, por eles serem isóbaros. B possui 20 nêutrons. Por que isso é importante de destacar? Porque o número de massa é próton mais nêutron. E que A e B, por serem isótopos, possuem X prótons. E aí a gente consegue determinar, por exemplo, a massa de B. Massa de B é igual a prótons mais nêutrons. A massa de B a gente tem que é de 2x mais 2, por ele ser isóbaro de C. O número de prótons a gente ainda não tem aqui determinado, então seria aí a nossa incógnita. E o número de nêutrons está aqui explícito no enunciado, 20. Então a gente monta a regrinha. 2x mais 2, que é o número de massa de B e de C, igual a x, que é o número de prótons, que está aqui explícito em A, por ser isótopo de B, mais o número de nêutrons,
20. Resolvendo essa equação de primeiro grau, a gente vai ter as variáveis para um lado, os números para o outro, x igual a 18 prótons. Então, B possui 18 prótons. A partir daí, a gente consegue determinar a massa de B, sem variáveis. A massa de B, próton mais nêutron. Então, a gente vai ter 18, que a gente acabou de determinar, com 20. Massa de B igual a 38. Se B é isóbaro de C, o número de massa tem que ser igual. Então, a massa de C também é igual a 38. E aí, por fim, a gente tem qual seria a massa de A. Quais os dados que a gente tem? X prótons, só que A é isótopo de B. Então, mesmo número de prótons. Se a gente determinou aqui que B tem 18 prótons, então A também tem 18 prótons. Se A é isótono de C, a gente tem aí igualdade de número de nêutrons. Massa é próton e nêutron. Então, a massa de A, próton mais nêutron, 18 mais 16 igual a 34. E a gente consegue fechar o somatório dos números de massa, que a gente já tem a massa de B, massa de C e a massa de A. 34 de A com 38 de B com 38 de C, que nos dá uma massa de 110. Confirmando mais uma vez a letra C. Bem, para fechar a questão, a gente precisa determinar o somatório dos números atômicos, ou seja, o somatório dos números de prótons. A gente tem aqui, segundo o enunciado, que A e B são isótopos. A gente acabou de determinar o número de prótons de B e, consequentemente, de A, que foi igual a 18. Então, somatório de prótons, A, B e C, a gente tem aí 18 para A, 18 para B e C. Falta o número de prótons de C. Como é que a gente chega a isso? A gente tem que massa é próton mais nêutron. A gente tem a massa de C, determinada anteriormente, que é igual a 38. E a gente também tem o número de nêutrons de C, que é igual a 16. Então, massa de C, 38, igual ao número de prótons, que é o que a gente quer descobrir, mais 16 nêutrons que está aqui no enunciado. E aí é só resolver essa continha aí. A gente chega a 38 menos 16, 22 prótons para C. E fechamos então o somatório de prótons. 18 de A, 18 de B, 22 de C, que vai dar igual a 58 prótons. Mais uma vez, letra C, sem dúvida nenhuma. Vamos à segunda questão. A segunda questão é da UQRJ 2018. Ela diz, em geral, um isótopo radioativo apresenta um número de nêutrons alto se comparado ao número atômico. Exemplo, radioisótopo do ferro 59, utilizado em diagnósticos de anemia, apresenta aproximadamente 27% mais nêutrons do que prótons. Um determinado radioisótopo do fósforo apresenta 13,34% mais nêutrons do que prótons, sendo utilizado como traçador em estudos de ciclos vitais de animais e plantas. Sabendo que este isótopo do fósforo é isótono de um dos isótopos do elemento químico localizado no terceiro período da família dos calcogênios, indique o número de massa do isótopo do calcogênio. Pelo enunciado, essa questão assusta um pouco, mas ela não é complicada, ela só exige bastante atenção, e interpretação do texto. Então vamos começar. Eu destaquei alguns pontos.
Um determinado radioisótopo do fósforo apresenta 13,34% mais nêutrons do que prótons. Então, acho que a gente pode começar por aí. Então, um isótopo do fósforo. O fósforo é um elemento que se encontra na família 5A da tabela periódica, ou da família do nitrogênio. Ele se encontra no terceiro período e o símbolo dele é a letra P. Se o radioisótopo é do fósforo, como a gente já falou na questão anterior, isótopo igual ao número de prótons. Eu vou chamar esse radioisótopo de X. Então tá aí, o radioisótopo do fósforo é o elemento X. Se é isótopo, a gente dá uma olhada na tabela periódica. Família 5A ou grupo 15, terceiro período, tem lá o fósforo, número atômico igual a 15. Logo, se é isótopo do fósforo, o X também tem que ter número atômico igual a 15. Seguindo aqui, apresenta 13,34 mais nêutrons do que prótons. Então, a gente pode descobrir qual é a quantidade de nêutrons desse radioisótopo do fósforo. E aí a gente tem algumas maneiras de fazer isso. Se a gente não tiver com uma calculadora com porcentagem, a gente pode montar a regrinha de 3. 15 é 100%, x equivale a 13,34. E aí, fazendo essas continhas, regra simples, regra de 3 simples, 13,34, que multiplica 15, dividido por 100, que vai nos dar aproximadamente igual a 2. Ou a gente pode fazer direto, né? 15 vezes 13,34%. Não esqueçam de colocar o porcento. E aí a gente determina o número de nêutrons desse radioisótopo do fósforo. Número de nêutrons de X, que foi o nome que eu dei a ele, vai ser número de prótons mais os 13,34%. Então, 15 mais os 2 que eu acabei de calcular. Então, a gente tem aí número de nêutrons de X igual a 17. Bem, na questão anterior, a gente falou que massa é igual a próton mais nêutron. A gente tem aqui quantidade de prótons de X igual a 15, quantidade de nêutrons de X igual a 17. A gente pode determinar a massa do radioisótopo do fósforo, que seria igual a 32. 15 mais 17. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o enunciado ele não pede a massa do radioisótopo do fósforo. A questão pede a massa do isótopo do calcogênio localizado no terceiro período desta família. Então, cuidado para não cair em pegadinha. A massa do radioisótopo do fósforo é 15 com 17, que daria 32, seria a letra E, se isso fosse o pedido na questão. Bem, que não é o caso. Então, seguindo, vamos destacar outros pontos do enunciado. Sabendo que o isótopo do fósforo, ou seja, o X, é isótono igual a nêutrons. A gente já terminou aqui, 17. De um dos isótopos do elemento químico localizado no terceiro período da família dos calcogênios. Bem, terceiro período da família dos calcogênios. A gente precisa voltar lá na tabela periódica. Família dos calcogênios é o nome específico da família 6A, ou grupo 16. Então, a gente tem aí família 6A, que começa aí pelo oxigênio, ou grupo 16, em seu terceiro período, a gente vai encontrar o enxofre.
Então, se o isótopo do fósforo, que é o X, ele é isótono de um isótopo do enxofre, então o isótopo do enxofre eu vou nomear ele de Y. Se ele é isótopo do enxofre, o enxofre na tabela periódica tem número atômico igual a 16. Então, Y também tem que ter número atômico igual a 16. Bem, aí já fica bem fácil a questão. Por quê? Ela pede indique o número de massa do isótopo do calcogênio. Se a gente tem que o isótopo do calcogênio tem 16 prótons, e a gente sabe que o isótopo do calcogênio, que é o enxofre, além dos 16 prótons, ele é isótono do isótopo do fósforo, que está aqui, que a gente determinou 17. Então, a gente pode determinar essa massa. A gente tem próton e tem nêutron. Prótons, 16, e nêutrons, 17. 16 com 17, a massa do isótopo do enxofre vai ser igual a 33, que corresponderia aí ao enxofre 33. Letra B. Vamos lá. Para a gente fechar o QRJ Resolve de hoje, a gente vai pegar uma questão de 2019. Ela diz: o espectrômetro de massas é um dos instrumentos que podem ser utilizados na análise da composição dos materiais. No espectrômetro, um feixe de radiação incide sobre uma amostra gasosa, produzindo, a partir desta, íons de carga positiva. Assim que são produzidos, os íons são acelerados até um conjunto de ímãs, onde, pela ação do campo magnético, são separados segundo suas massas e cargas. Então, ao colidirem em alta velocidade com um detector, os íons provocam sinais que, uma vez registrados, permitem a construção de um gráfico das abundâncias relativas dos íons em função das suas respectivas razões de massa e carga. Em 1919, o inventor do espectrômetro de massas, Francis William Aston, utilizou esse instrumento na análise de uma amostra gasosa de uma substância pura e monoatômica. O gráfico obtido, vide acima, no caso da prova, à direita, no nosso caso, apontava a existência de, basicamente, dois íons com abundâncias e massas distintas. A interpretação deste gráfico permitiu a Aston a conclusão da existência de. Bem, pessoal, essa questão ela assusta muito por causa do tamanho do enunciado e pelo fato de ter um gráfico, mas ela é uma questão mais simples até do que as duas anteriores. Se a gente for analisar cada frase do enunciado, a gente vai ficar aí muitas horas falando de química e física e analisando o gráfico também. Então, para a gente agilizar a resolução dessa questão, ao invés da gente partir do enunciado, a gente vai partir das alternativas, tá? A primeira alternativa, segundo a interpretação do enunciado e do gráfico, permitiria que Aston concluísse a existência de, na letra A, alótropos. Bem, o que seriam alótropos? Seriam substâncias compostas pelo mesmo elemento químico, variando principalmente, pessoal, o número de átomos. E aqui a gente tem no enunciado a palavra íons, que eu vou destacar aqui. Então, se alótropos são substâncias formadas pelo mesmo elemento químico, variando principalmente o número de átomos, então a gente já tem um corte aí, porque aqui se refere a íons, tá? Os alótropos, a gente tem alguns exemplos bem conhecidos, tipo o oxigênio que a gente respira e a camada de ozônio.
Então, a gente poderia cortar a letra A de cara, porque não se trata de alotropia. Seguindo aí, a letra B. A letra B fala de isóbaros. Como a gente já tratou, isóbaros são elementos com mesmo número de massa. E aí a gente tem no enunciado a seguinte afirmação: 2 íons com abundâncias e massas distintas. Se as massas são distintas, não tem como ser isóbaros. Então, a gente já pode cortar a letra B. Letra C, isoeletrônicos. E a letra D, isótomos. Bem, no enunciado, a gente pode destacar que os íons, são separados segundo massa e carga. E mais uma vez aqui embaixo, a gente tem o gráfico sendo estabelecido a partir de razões de massa e carga e a abundância. Então, se a gente der uma olhada aqui no gráfico, a gente vê os 2 íons, o primeiro com abundância de 90%, o segundo de 10%, e uma relação massa e carga, 20 para o primeiro, 22 para o segundo. Então, esse gráfico e o enunciado trabalha com uma relação de massa e carga. Se trabalha com relação de massa, isoeletrônicos seriam elementos com o mesmo número de elétrons. Se trabalha com diferença de massa, elétrons têm a sua massa praticamente igual a zero. Então, fica difícil de estabelecer uma razão entre massa e carga, apesar dos elétrons terem carga negativa, mas eles praticamente não têm massa. Então, a gente poderia riscar a letra C pelo fato dos elétrons terem aí uma massa quase igual a zero. Pela letra D, a gente teria isótomos igual ao número de nêutrons. Bem, se a gente tem aí números de massas distintas e se a gente tem aí uma relação de massa e carga, os nêutrons têm massa, ok? Só que os nêutrons não têm carga, certo? Os nêutrons têm carga nula. Então, a gente poderia riscar a letra D pelo fato da relação massa e carga não ser estabelecida também. E aí só nos resta a letra E, que seria aí a nossa questão correta. Isótopos, Por que seria a questão correta? Os isótopos são elementos químicos que possuem o mesmo número de prótons ou o mesmo número atômico. E os isótopos, se têm o mesmo número de prótons, os prótons têm massa e têm carga. Então, a gente tem aí uma relação estabelecida entre massa e carga, o que nos dá recursos para montar o gráfico. Então, por isso, a letra E seria a letra correta, ok? Então, pessoal, fechando o QRJ Resolve de hoje, deixem aí o seu like, seu joinha. Qualquer dúvida, envie nos comentários e compartilhe para os seus amigos. Siga-nos aí no OQRJ Instagram, Facebook e no canal da OQRJ no YouTube. Até mais!